objetivo agora. Qual é a matéria que os alunos acham mais fácil? Tá. Mais fácil. Quando a gente começa estudando informática para concurso e a gente apresenta as questões, num primeiro momento, a maioria acha mais fácil as questões de editores de textos. Por exemplo, usar o Word ou usar o LibreOffice Writer, que agora cai muito em prova. Esses editores de texto, num primeiro momento, o pessoal acha mais fácil. E a mais difícil? Aí tá. E a mais difícil, nesse primeiro momento, é as planilhas de cálculo. Tá. São as fórmulas e funções. Que é o Excel. Que é o Excel, tá. Agora, o LibreOffice Cálculo. Rápida, então. E o que tu gosta de dar mais? A O mais Excel. fácil ou a mais difícil? A mais difícil, disparada. Por quê? Porque, como eu disse, num primeiro momento, as dos editores de texto parecem mais fáceis que as de planilha. O pessoal é mais afeito aos editores de textos. Só que, um detalhe, para quem vai chegar no nível de disputar as vagas, que é acertar todas as questões, ou, por exemplo, de 5 errar só uma, ou de 10 errar 2 no máximo, vamos imaginar a informática, que é um bom nível, quando a gente está nesse nível, que é o nível lá da disputa do cargo mesmo, o que vai fazer a diferença de fato? É a questão mais simples do editor de texto ou é a questão de planilha? Obviamente vai ser a questão de planilha, vamos imaginar se tiver, que vai acabar diferenciando em quem acerta mais ou menos questões. Quer dizer, o cara ter a oportunidade de gabaritar é acertar justamente aquela mais complicada. Por isso que eu gosto de dar mais as planilhas de cálculo, quando cai, claro, no edital, porque a ideia é, se ele vencer esse caminho, se ele conseguir vencer as questões de planilha, ele vai conseguir ter um nível mais alto do que aqueles que não estão muito aptos a estudar isso. Então, o legal, o gratificante, por isso que eu gosto muito, é porque quando passa o concurso e a pessoa diz, professor, gabaritei, e é porque eu me dediquei àquelas questões com grau de dificuldade maior. Obviamente, na informática, como a informática não tem realmente, de fato, vamos imaginar, a mesma quantidade de questões de outras matérias, essas poucas questões de informática te levam muito à classificação. Então, tu acertar uma a mais que tu não acertaria, faz uma diferença enorme. A mesma coisa em português. Português, assim, ó, vamos supor, acentuação gráfica é uma matéria mais fácil. Acentuação gráfica é obrigação acertar. E há alunos que chegam, professor, eu quero mais questões de acentuação, porque eu já fiz todas e acertei todas, quero mais. Não. Chega, já acertou, já acertou todas. E aí, existem matérias mais difíceis em português. Funções sintáticas, verbos, orações e pontuação. E muitos alunos desistem. Não, orações eu não quero mais questões. Não, é o contrário. Tem que reforçar. Exatamente, reforçar as matérias mais difíceis. Porque a acentuação vai ser 0 a 0, todos acertarão. Agora, acertar uma questão de pontuação, de orações, de funções sintáticas ou verbos, aí vai fazer uma diferença. Sim. Então, a dica tradicional é, claro, tem de saber as matérias básicas, mas tem de estudar o mais difícil. Sim. E a gente, como professor, muitas vezes a gente gosta do mais difícil. Claro, não. Dar o mais Normalmente difícil, a gente gosta. porque é ali que vai fazer a diferença. A diferença está no mais difícil, né? Aquilo que as pessoas não gostam. Quando vem aula de orações, então, que vem oração subordinada, adverbial, reduzida, eu sei que é um horror a nomenclatura, né? E é mais fácil, de fato, a acentuação. Mas eu sempre digo, estuda o mais difícil, né? Porque o mais fácil já é trivial, obrigatório. E uma coisa que eu tenho dúvida, André, em relação, como se fosse a mesma pergunta que tu fez para mim em informática, em relação ao uso cotidiano da língua portuguesa e a prova de concurso. Tem essa distância também que existe na informática? Sim, há muita distância. No dia a dia, hoje as pessoas escrevem muito por causa das redes sociais, né? Mas ninguém escreve pensando assim, vou colocar uma vírgula aqui porque eu tenho uma oração subordinada de verbal deslocado. Ninguém faz isso. Vou colocar entre vírgulas porque eu tenho aqui uma oração aditiva explicativa. Sim. Então, no dia a dia, eu não tenho isso. Eu consigo até pontuar. Quando a gente coloca acento numa palavra, né, máquina, a gente coloca acento, mas ninguém fica pensando que é uma proparoxítona. Claro. Então, esse é o problema do concurso também, porque ele quer saber o porquê das coisas. Sim, não quer só que tu utilize como se fosse a nossa linguagem do cotidiano. Exatamente. Então, às vezes, aí há uma dificuldade. Na linguagem coloquial, eu sempre digo o seguinte, na língua portuguesa, há a linguagem coloquial do dia a dia. E é normal que as pessoas falem, vou na padaria, vou no cinema, mas daí tem a linguagem do concurso, que eu tenho que saber que é irei à padaria, irei ao cinema. No dia a dia nós falamos, hoje estou cansado, prefiro ficar em casa do que sair. Na prova, prefiro ficar em casa a sair. Mas a grande diferença é que antigamente as pessoas pensavam que aprender português era falar a linguagem culta 24 horas por dia. E não é.
no dia a dia, alguns perguntam, como é que tu fala? Eu falei, como assim? Não, mas como é que tu fala? Tu fala certo? Eu falei, claro que não, eu falo linguagem coloquial. Eu sou uma pessoa normal. Sim. Né?